Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui para ler um pedaço do Evangelho para deixar para vocês hoje. Aqui ó, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não exatamente nada, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segurança do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença. É confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se preserve. Daí a muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa, se não tem fé. Sem dúvida, a fé não recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Mesmo entre os mais refratários, falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, ou dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tampa os ouvidos. Bruno, apaga o arroz lá para mim. Tampa os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Porque, pois, se recusam em vê-la. Uns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Verdade. Na maioria é o orgulho, que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria precioso se inclinarem diante dela. Já foi, Bruno? Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior em outros
Ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Bruno, já foi? Se não compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Bruno! Tô chamando Faiora para pagar para mim o arroz. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é inteligência. Você não ouviu eu chamar você? Você não ouviu eu te chamar? O que você está mexendo com o que você não viu? Chamei 5 vezes. Inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega. Que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a dedicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra o qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro. Contra o mal, sobretudo, se obstina do verdadeiro. Contra o qual verdadeiro? Perdi aqui. Dizer que não se prescreve, não admitindo. Bruno, solta ele lá. Dizer que não prescreve, não admitindo provas. Ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apõe sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo e não se está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz a triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática interessada. Vou ler mais um aqui, ó, a parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo que longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte,
passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração no coração, mas crendo fundamente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e de 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando percrustadas nelas, não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se: qual proveito disso se tirou? É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta a montanha. São as árvores que têm folha, mas não fruto. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia verá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas de todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes do Espírito, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas introduções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nesse tempo de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontrarem-se por toda parte, em todos os países e em todas as classes da sociedade, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja desertados, e para provar os homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida. Se a fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de fruto salutares dão fruto
malsãos, se recusam em torná-lo proveitoso para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmo, em se melhorando. Eles são a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. É isso aí, pessoal. A gente deve de fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer de coração, para agradar a Deus e ajudar o próximo. Não fazer com o interesse de receber alguma coisa em troca lá na frente. Então, é isso hoje. Peço a vocês que curta, compartilhe, me ajuda aí com meus videozinhos, por favor. Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês, com muita paz e saúde, e que nada venha faltar a vocês. Beijão, até outro dia.